É, é muita resiliência, e vamos ver o nosso nível de resiliência a hora que começar a entrar nas partes chatas, porque tem as partes chatas, aquelas que a gente não entende nada, mas vamos lá, né? Mas é muito bom o conteúdo que você manda, porque às vezes a gente também se perde um pouquinho e dá para ir retomando, né? Entendendo melhor. É verdade. Oi, Dani. Boa noite. Boa noite. Nós estávamos falando aqui que estão sobrando só os resilientes. Vamos ver quando chegar no conteúdo chato Vamos ver. das esferas e dos eons e dos não sei o que a gente não entende nada. Ai, meu Deus. A gente vai estar aqui firme e forte, falar, ai, que preguiça de estudar aquele negócio. Mas vamos lá, né? Deixa eu pegar meu marca-texto aqui, que é meu item, minha ferramenta de trabalho essencial. Acho que dá para eu pegar um aqueles rolinhos que a gente pinta a parede. Está todo grifado o livro, todo grifado e anotado. Muito bem, vamos então? Nós paramos na página 25, lá no último parágrafo. O estudante atento vai perceber que todo o relato é atemporal. Esse é um ponto importante. A história engloba períodos extremamente longos, envolvendo provavelmente muitas centenas de encarnações. Se, por um lado, um nome histórico é usado para representar a natureza superior daquele homem que atingiu o status de homem justo, tornando-o perfeito com sua derradeira iniciação, seu par, Sofia, representa a consciência inferior que se encarnou em inúmeros corpos. Sofia, o nome genérico usado para a consciência inferior, indica a qualidade essencial do discípulo para sua libertação do caos. E a fé, pistes, na luz do alto, pela qual expressa uma aspiração ardente. Quando isso ocorre, o seu devido tempo, o discípulo alcança a sabedoria, Sofia, outro nome usado para gnoses. Vemos nesse particular um paralelo com o hino da pérola. Vale ressaltar que a aspiração ardente e a confiança total, fé, são aspectos do amor. Compreende-se com isso por que Jesus reitera o que dizia a tradição judaica sobre o primeiro e maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. As repetidas declarações de Sofia ao longo da sua epopeia expressam em sua linguagem particular esse intenso amor que ela nutre pela luz do alto, que é Deus, né? As palavras do autor aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Olá, boa noite. Quando fala aqui, ó, tudo bem? Tudo bem? Que bom, acabamos de começar, tá? A gente leu ali o último parágrafo da página 25. Ele está falando, né, as definições dos nomes, dos termos de Sofia, de Piste, e não o significado em si, mas a representação, né? Em sua linguagem particular, esse intenso amor que ela nutria pela luz do alto. Eu acho interessante essa passagem dentro de um contexto assim, porque a gente vê muita movimentação mesmo de Sofia, depois, né, a gente vai poder ver isso, como se fosse a nossa natureza, fosse a natureza dela ir ao encontro de Deus. Então, é igual o girassol, né, que está sempre buscando a luz do sol e ele vai acompanhando a luz do sol. De certa forma, é como se nós, né, enquanto essência, enquanto filhos de Deus, a gente procurasse a nossa vida inteira por essa luz, por essa conexão. Mesmo quando a gente está afastado, mesmo quando a gente está nos movimentos mais egóicos da vida ali, né, perdido nas nossas escolhas, comportamento,
ainda assim, existe lá dentro, latente, algo que busca sempre essa conexão, que leva a gente para essa conexão com o divino, com algo maior, né? Por mais que a gente se perca um pouco no caminho. Então, a Sofia, de certa forma, ela meio que se conduzia por essa luz. É uma espécie até de saudosismo, né? Uma sensação, assim, de desconexão, de voltar para casa, a sensação de buscar o caminho de casa de novo. E, de certa forma, a gente sente isso no decorrer da vida também. Essa necessidade desse preenchimento, dessa conexão, que é muito mais do que aquilo que a gente busca na matéria. E quando a gente está meio perdido, a gente faz isso através das questões sensoriais, mundanas mesmo, né? Mas no fundo, o que a gente quer é essa nutrição essencial e muitas vezes não sabe como. Por isso que os prazeres essenciais que a gente estuda e fala tanto, dentro dessa perspectiva, eles são tão agradáveis, eles são agradáveis porque traz essa nutrição, quando a gente vai buscando essa conexão, né? E os prazeres da vida mundana, eles são legais, são valorosos também, mas muitas vezes a gente desenvolve um vício a partir disso, com questões do mundo, porque no fundo, a gente queria era estar vivendo um prazer essencial, uma conexão essencial. Mas o que está mais acessível é esse auto-engano que a gente vai gerando todos os dias, todos os momentos, pelas escolhas diárias, né? E fica muito claro no mito todo o quanto Sofia anseia por isso, o quanto ela vai caminhando na vida dela, na existência dela, em direção a essa luz que é o próprio Deus, né? Se ninguém fala nada, eu vou continuar, tá? Eu sei que vocês estão refletindo aí, então, mas quem quiser falar, só abre o microfone. O nome Sofia é uma importante chave para o entendimento do seu papel no mito. Como nos alerta HPB em seus comentários? HPB seria quem, gente? Vamos descobrir. Piscis e Sofia são os nomes do primeiro e do último eons femininos do Deucada. Os outros 4 eons são esperança, amor, compreensão e felicidade. Piscis em grego significa fé, mas não é a fé cega, e sim a fé ou total convicção, advinda do conhecimento direto. Helena Blavatsky, não é? Eu acho que vai ser, né, Helena, alguma coisa, P. Blavatsky. Tentei conectar e não funcionou na hora, acho que obrigado. Mas ali embaixo deve ter também, falando. Portanto, é possível que o nome composto Sofia, utilizado para representar o arquétipo da alma enviada em peregrinação aos mundos inferiores, esteja indicando o princípio fundamental, a fé na luz do alto, que capacita a alma a realizar a sua missão e a obtenção da sabedoria dos 2 mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Eu achei isso aqui muito bacana também, porque ele traz essa referência de percepção da fé, né? E aí eu fiz um contraponto com aquilo que a gente aprende normalmente sobre fé. O que foi me ensinado, o que eu tive contato sobre a fé, no sentido de depositar ou acreditar em algo externo, né? Seja em Deus, seja em um santo, em Jesus, mas depositar essa fé externamente e esperar a partir de algum movimento que alguma coisa seja atendida, ou que aconteça algo que a gente espera, né? Esse é o primeiro conceito de fé, pelo menos que foi colocado para mim. E aqui, nessa perspectiva de Sofia, é diferente porque a gente busca entender a fé como o próprio movimento de acreditar, a própria crença que não depende de algo externo, mas de você se conectar com aquilo que você busca, aquilo que você espera, aquilo que você anseia, porque fé nada mais é do que acreditar. A gente hoje, sem perceber, tem fé em muitas coisas, porque simplesmente entrega, não fica se preocupando se vai dar certo, se não vai dar certo. Ninguém dorme preocupado se o sol vai nascer amanhã. A gente tem fé de que vai acontecer, porque é um acreditar tão profundo, ele envolve tanta convicção que
vai simplesmente fluir, que não é uma coisa questionável, a gente não fica pensando nisso, né? A verdadeira fé, ele tem esse movimento também de entrega, mas não passiva, não de que você vai depender de algo externo, mas essa conexão, como ele fala aqui, né? Cadê? Que a gente tem a fé cega, que é essa da transferência, e a fé convicta, que é a fé que a gente desenvolve através da certeza. E a gente só obtém essa certeza quando nós conhecemos em profundidade. A gente só pode ter fé em algo quando nós aprofundamos no conhecimento, no poder ou na capacidade daquilo. A verdadeira fé em Deus, ela vem a partir disso, né? E como que é possível a gente ter fé em Deus nesse aspecto, nessa profundidade, e não ter fé em si mesmo? Porque Deus opera através de mim. Então, tudo aquilo que eu espero que vá acontecer, vai acontecer através de mim. Não é uma transferência que a minha oração, algum santo, alguma coisa vai fazer com que aquilo aconteça. Mas é através de mim, da fé em Deus e em mim, que eu vou transferir isso para a vida como uma conexão e ela vai se tornar uma fé convicta, né? Então é muito interessante porque a gente precisa desenvolver fé em si mesmo para ter uma fé verdadeira. É acreditar que eu, enquanto filha de Deus, acesso todo o potencial divino e tenho permissão, tenho dignidade para manifestar na minha vida e para atrair para a minha vida aquilo que eu anseio, aquilo que eu mereço, né? Essa é uma percepção um pouco diferente de fé, eu acho bem interessante. Ele traz aqui, Dani, no último parágrafo que você leu, a alma como um arquétipo. Ele fala assim, portanto, é possível que o nome composto Pistis Sophia, utilizado para representar o arquétipo da alma, enviada em peregrinação. Mas a imagem de Deus, a imagem de Cristo, ela também é interna no ser humano, né? Ela sempre existiu. Antes da vinda de Jesus, enfim, existia uma imagem interna no ser humano. Sempre houve, né, nos povos primitivos também, uma imagem de um Deus, de algo superior. Uhum. Então, isso também é um arquétipo do ser humano, né? Então, são dois arquétipos, então. Um seria como ele fala ali um pouquinho para trás, um representa talvez essa natureza superior do homem, né? Que se transforma numa imagem, porque a gente estuda aí as civilizações antigas e o ser humano sempre, o homem, enfim, sempre tentou criar uma imagem desse Deus, né? Então você pega os povos primitivos lá, construíam totens, enfim, alguma coisa sagrada, uma imagem sagrada, alguma coisa, mas de onde vinha isso? De dentro, né? Não, da onde que vem? Só pode vir de dentro. Pois Então, é. dentro do homem existem esses dois arquétipos, né? Um superior e ele traz o outro como um inferior, como a natureza inferior, que é a Sofia, né? Que encarna e faz essa jornada da alma. Então, os dois estão dentro, mas só que depois que, com o advindo de Jesus, essas imagens se confundiram, né? Porque ele fez todo o caminho dele de peregrinação na Terra, enfim, aqui, e o ser humano, então, a partir de Jesus, ele passou a ter Jesus como referência, não mais essa imagem primitiva de um Deus mais primitivo. Então, parece que o arquétipo passou a ser Jesus, né? Uhum. Hoje, quando você lembra de um Deus, alguma coisa, você vai lembrar de Jesus. E o caminho que ele passou nessa encarnação dele, enfim, pela Terra. Tanto que é utilizado, né, o termo para se referir a Jesus, chama
pelo menos dentro do catolicismo, chama muito de Deus, né? O Deus vivo, essa definição de Jesus como Deus, né? Interessante. E arquétipos, para quem não sabe, são símbolos, né? Como se fossem referências. É nesse sentido aqui. Como a fé, Pistis Sophia, é o fator fundamental que assegura a vitória final da alma. Este conceito merece ser examinado com mais atenção. Alguns leitores podem questionar essa premissa, argumentando que a fé vem sendo preconizada há quase 2000 anos pela Igreja como uma virtude fundamental do cristão, sem que isso tenha alcançado os resultados esperados. Tornar os fiéis verdadeiros exemplos de seguidores do Cristo, manifestando Sofia, a sabedoria das almas iluminadas, e, portanto, salvas. Isso se explica pelo fato de que a fé preconizada pela ortodoxia é uma fé passiva. Na verdade, é uma crença, e não a verdadeira fé. O fiel instalado a crer no nome de Jesus, o fiel instado a crer no nome de Jesus, que ele é o Filho unigênito de Deus, vindo ao mundo para salvar na sua cruz. Essa crença, ainda que bastante reconfortante para o coração do devoto, tem como consequência a geração de um mecanismo vicioso de projeção psicológica. O fiel sente que o Filho de Deus já fez tudo o que é necessário para salvá-lo, e que basta agora ele crer e não mais pecar, mas se pecar poderá se arrepender até o último minuto antes de morrer, e essa fé incita necessariamente o fiel a buscar a sua transformação interior, trilhando o árduo caminho da perfeição. Não incita, no caso, né? A verdadeira fé, fator primordial na salvação de Pistis Sophia, é uma fé ativa, e é fé na luz do alto, ou seja, na natureza divina de todos os seres. Assim, o fiel sabe que o seu Salvador está sempre ao seu alcance, ansiando por seu manifestar, pois está dentro de si mesmo. Esse estado de consciência faz com que passe a aspirar todas as forças do ser a alcançar aquela luz, fazendo tudo o que for necessário para isso. A verdadeira fé, portanto, é o princípio que induz a busca de todos os meios para alcançar o fim desejado, a sabedoria. A fé é o impulso básico da alma, que leva a aspiração à luz do alto. Quando isso realmente ocorre, o indivíduo compreende que tem que se transformar, transcrevendo a separatividade e conquistando o egoísmo. Esse ensinamento inerte em Pistis Sophia, que a fé leva à sabedoria, está em consonância com a tradição budista Mahayana, das virtudes da sabedoria e os pranaparamitas. No budismo, as 6 virtudes paramitas, ainda que apresentadas como interdependentes, dão a clara indicação de que as 5 primeiras são o caminho para alcançar a última. O objetivo máximo do homem, a sabedoria, no esoterismo cristão, a fé, em seu sentido mais amplo, é a mola propulsora que leva à transformação dos estados de consciência do homem, as metanoias, que se expressa no mundo exterior com amor, comportamento ético, paciência, dedicação, entusiástica e concentração, que levam a alma progressivamente à meta final da sabedoria. Aqui ele trouxe, né, uma perspectiva, como eu tinha comentado antes ali, da fé passiva, que a gente conhece, e a fé ativa, e ele traz essa perspectiva aqui também, que é muito interessante da gente analisar, que é essa transferência, né? Quando entende-se que Jesus veio para salvar a humanidade e que ele morreu para libertar a gente dos pecados, e isso é levado ao pé da letra, existe a transferência. Então, Jesus já fez tudo o que a gente precisava, né? Ele já nos salvou. Então, eu, enquanto indivíduo, não preciso fazer nada para me melhorar, a não ser estar vivendo em Cristo, vivendo conectado com Cristo, mas não percebe a necessidade de viver como Cristo, porque existe essa transferência. E aí tem a ideia de que, se eu cometer algum pecado, quando eu fizer a confissão, tá tudo certo, se eu me arrepender antes de morrer e receber uma
a extremunção e o perdão dos pecados, eu fico livre de tudo isso, né? Então, veja, não é nem uma ingenuidade, mas é uma infantilidade da nossa parte acreditar que Jesus veio, resolveu tudo, fez o que precisava ser feito, e agora nós somos passivos na vida, né? Isso tira totalmente a nossa responsabilidade enquanto ser em evolução, de fazer a nossa parte, de continuar a nossa transformação. Isso não significa que vai invalidar o que Jesus fez. Todo o movimento dele, a própria crucificação, não é isso. Mas é mais uma frase simbólica, uma definição simbólica, quando Jesus morreu para nos libertar. Significa que tudo que ele fez é hoje um molde, uma forma, uma referência para que a gente possa saber que caminho seguir. Mas não que ele tenha seguido esse caminho por nós e que a gente não precise mais fazer. Né? Então, é levado muito ao pé da letra e não percebe-se, e aí tem um movimento de transferência de responsabilidade, né? A gente não assume a nossa parte. O quanto eu preciso buscar viver em Cristo. Porque o que é viver em Cristo? É trazer aquilo que ele fez, o que ele falou, o desenvolvimento das virtudes, para um processo íntimo e começar a buscar fazer igual, aplicar igual. Eu sei que não é do dia para a noite, talvez nessa encarnação a gente perceba pouquinhas melhoras, né? Poucas coisas, mas nós estamos aí em processo de crescimento. Mas é isso que é viver em Jesus. É buscar o Cristo interno nosso, através da referência de Jesus, para aplicar isso na nossa própria vida, no desenvolvimento das nossas virtudes, né? Porque eu penso assim, é como a criança que tinha uma tarefa da escola e aí o pai foi lá e fez a tarefa para a criança. Mas ela não aprendeu nada sobre a tarefa, mas a tarefa está feita. E ela levou para a escola e entregou e pronto, ela vai ter a nota que ela precisava a partir da tarefa que uma outra pessoa fez. Não faz sentido. Na verdade, acho que nunca foi a proposta de Jesus isso, né? Pelo contrário, mas mostrando como a gente podia, como ele disse, né, que venceu o mundo e que a gente também poderia vencer. É isso, o mundo do ego, das nossas tendências, das nossas quedas, as próprias quedas de Sofia. É isso que é representado, de certa forma. A Virna Dani, me perdi na leitura, pode indicar que página? 26, a gente estava lendo do segundo parágrafo até a página 27 ali, terminou. Paramos antes da cosmologia. Esses tempinhos atrás eu até compartilhei um vídeo de um ator que falava sobre isso, né? E aí, nossa, choveu um monte de comentário, como se ele estivesse denegrindo ou diminuindo tudo que Jesus fez, mas não é isso. É um entendimento da nossa responsabilidade. Ele até fala assim que Jesus não morreu na cruz para nos salvar, né? Isso é uma ilusão que a gente criou, porque nós não estamos salvos. A gente precisa fazer o nosso movimento de salvação. Jesus viveu para nos salvar, porque toda a vida dele foi para isso. Quando Jesus decidiu lá, que ainda não era Jesus, né? Quando o ser, todo o potencial dele decidiu vir para a Terra, enquanto Jesus, enquanto personalidade, foi com esse objetivo. Eu vou lá mostrar para eles como fazer. Vou viver como homem, como humano, para mostrar que é possível fazer diferente e dar a referência, dar o caminho, ensinar em palavras, mas também em atos, né? E toda a movimentação. Então, a intenção de Jesus, quando ele veio para a Terra, foi essa, de que hoje a gente tivesse referência, fosse modelo e guia para nós. Tanto que o tempo passa, ele continua, né? E vai continuar, porque se tornou atemporal, todos os ensinamentos dele. Se assim fosse, essa ideia de que Jesus já resolveu tudo lá na crucificação, por que a gente estaria sofrendo ainda? Por que ainda ia estar acontecendo tanta
tanta coisa negativa, tanta dor, tanto sofrimento na humanidade, planeta de uma forma geral? Porque não ficou resolvido. Mas a gente tem o caminho. Na E nós verdade, vivemos eu penso... paradoxos, né? Desculpe, Dani. Pode falar. Na verdade, eu penso nessa questão de Jesus como se fosse um edifício. Esse arquétipo interno que a gente tem, como se fosse a estrutura de um edifício. Só a parte de concreto. Então, você traz isso, né? Você já vem, você já nasce com isso. Mas como você vai completar isso? Como vão ser os apartamentos? Como que vai ser o reboco? Como que vai ser a iluminação desses ambientes? O que que você vai fazer? Enfim, ele pode permanecer um edifício bruto a vida toda, ou ele pode ser um edifício bem acabado, né? Você pode dar uma conformação diferente, enfim, você pode acabar a vida com uma conformação diferente com o que você recebeu, né? Então, você vem com isso. Os espíritas acreditam que você traz uma outra encarnação, que o teu espírito traz. Os junguianos acreditam que isso é herdado, e se chama arquétipo, e você traz essa estrutura já no teu nascimento, todo esse conhecimento da humanidade. E os budistas também acreditam, né, que isso vem de uma outra encarnação. Mas isso não importa muito, mas se você pegar, então, esse exemplo de um edifício inacabado, então é o que você recebe, né, e na verdade você tem que transformar. A salvação é a transformação do que você recebeu em alguma coisa melhor. É só um exemplo. Muito legal o seu exemplo. Faz todo sentido, dá para a gente imaginar, assim, toda a perspectiva até de ornamentação, né, da estrutura. É como se Jesus fosse realmente uma estrutura, né? E às vezes a gente se utiliza dessa estrutura sem se atentar para a responsabilidade que tem que ter de acabar, de dar continuidade nela, de fazer toda a finalização que ela pede, né? E a gente vive muitas vezes um paradoxo, dizendo-se religioso, aí a gente entende também a diferença, né, de religiosidade, de espiritualidade, e da religião para a religiosidade, porque a religião não é necessariamente a religiosidade, que é essa conexão, a reconexão com Deus, né, com a essência divina. E essa busca que a gente tem, muitas vezes ela é totalmente incongruente. Então, a gente vê uma pessoa falando que é cristã, que vive em Cristo, que acredita em Deus, mas está ali no dia a dia dela fazendo um gato, passando a perna em alguém quando pode, né? Vivendo uma vida dissoluta, vai na igreja, faz as suas orações, pede perdão, mas aí para poder se libertar para no outro dia tá fazendo tudo de novo. Então, isso é um paradoxo, porque não é viver em Jesus. Você viver na religião não é você viver de religiosidade, né? E é uma coisa que a gente, quando está inconsciente da responsabilidade de si mesmo, de fazer acontecer com a própria vida, com a própria existência, de cuidar, de dar continuidade à própria construção que Jesus iniciou, vai transferindo a responsabilidade e não faz, né? Se torna ali passivo, como uma criança que só recebe e usufrui da vida. E seria tão sem sentido viver assim, né? Sem responsabilidade, se tudo já tivesse sido feito, resolvido. Não consigo compreender, não me cabe na cabeça a ideia de viver Jesus dessa forma fora, transferindo tudo, colocando tudo na mão dele, nas costas dele, e ele que dá conta, e eu vivo do jeito que eu acho que é certo, aproveitando tudo que eu quero aproveitar. Não faz sentido. Eu achei algumas falas dele aqui muito legais, ó. A verdadeira fé, portanto, é o princípio que induz a busca de todos os meios para alcançar o fim desejado, a sabedoria.
Aqui nessa definição ali do item 19, no drama de Psissofia e seus sofrimentos, é claro que a sua intuição inquebrável de que ela será salva por sua parte divina é o elo que capacita aquela parte divina a salvá-la. Olha só que legal. É o poder divino que existe dentro dela, é o poder divino que existe dentro de nós que nos capacita à salvação. E aí, por consequência, a capacidade é nossa, né? Muito, muito bacana essa definição aqui, essa frase. Eu vou ao encontro do divino, eu vou ao encontro do poder que existe dentro de mim, não é fora. Não é eu vou chegar lá, mas é como uma conexão que existe interna. Esse Cristo, ele já existe dentro de mim, como o Marcos falou antes, né? Então, é uma busca e é uma construção ao mesmo tempo. E a estrutura vem de Jesus, daquilo que nós recebemos como referência, mas é a gente que tem que caminhar. E como ainda é cômodo transferir a responsabilidade, seja para Jesus, ou seja para um pastor, ou seja para o padre, do que é certo, do que é errado, do que fazer, do que não fazer, né? É uma falta de autorresponsabilidade mesmo, né? E é a inconsciência, a gente não tem consciência disso aqui. Da importância de se tornar responsável pela própria evolução. Aquela fala de Jesus, assim, é tão clichê, mas se a gente para entender e buscar o significado de vós sois deuses, você pode fazer tudo que eu faço e muito mais, fala, poxa vida, para que ele ia fazer tudo o que fez? E eu simplesmente ficar aqui agora de braços cruzados, usufruindo da vida, tendo todo o poder que eu tenho de me transformar e de construir a mim mesmo. Não tem sentido, né? Seria uma vida totalmente passiva, inútil. Essa outra aqui também é legal, ó. A fé é o impulso básico da alma, que leva a aspirar a luz do alto. Quando isso realmente ocorre, o indivíduo compreende que tem que se transformar, transcendendo a separatividade e conquistando o egoísmo. A conquista do egoísmo não é a quebra do egoísmo, que é uma coisa também que a gente... primeiro que nós não aprendemos a dominar, ou a domar os movimentos egóicos, né? A gente, de certa forma, ou aprende a reprimir, reprime, ou então dá vazão quando pode. E entende-se muitas vezes, dentro de um processo evolutivo, que o ego é uma coisa que precisa ser combatida, que eu só vou ser evoluída quando eu não tiver mais ego. Mas não é assim que funciona. O ego, a gente pode chamar também de Sofia, né? Que é a parte ainda em construção ali, crística. Ele é o nosso combustível de movimento na vida. Então, nós dependemos do ego para viver, para sobreviver, para construir coisas, para se movimentar. Tem muitos movimentos do ego que são extremamente importantes, que são eles, na verdade, foram eles que trouxeram a gente até aqui, né? Então, a questão não é não ter ego, mas é o transmutar do ego, o ressignificar e que ele seja cada vez mais sublimado, digamos assim. Mas não que ele vá deixar de existir por completo. E não precisa, não é essa a intenção. Dentro da psicologia transpessoal, a gente estuda muito isso, né? O desenvolvimento das virtudes em espiral. Não é uma coisa assim, e não é eu tenho ou não tenho. Como a gente usa muita paciência. Ah, eu tenho paciência, eu não tenho paciência. Eu tenho, sei lá, criatividade ou não tenho criatividade. Não são assim que funcionam as virtudes. Você pode ter, você tem elas todas latentes. Tudo aquilo que você percebe aí hoje, que você gostaria de desenvolver, de melhorar, de sentir, de ter, você já tem. Está tudo aí. Enquanto essência espiritual, crística, você tem tudo. O ego, ele está fortalecido quando esses movimentos, ou a falta desses movimentos, gera o egoísmo, que é um movimento mais intenso, do orgulho, da vaidade, a prepotência, o culto ao ego.
Mas a partir do momento que a gente vai focando no desenvolvimento da virtude, o próprio egoísmo vai se sublimando junto. É como uma gradação. O ego e a essência, Sofia e Cristo, né? Então, é a própria trajetória que nós estamos fazendo. E ali, na história, ele vai falar sobre essa busca, ou sobre a gente assimilar os mistérios do inefável, né? Que é essa trajetória do desenvolvimento das virtudes. Então, essa construção, Sofia não deixou de existir. O ego não precisa deixar de existir, não deixa de ser importante ter o seu valor, mas ele é educado para evoluir, para crescer, para amadurecer, para direcionar para o bem, para não ser ele quem decide, mas a consciência crística quem decide, que vai tomando as decisões. A gente pode perceber se está nesse patamar, observando o quanto está desenvolvendo algumas virtudes. Por exemplo, a gente diz, eu não tenho paciência ou eu tenho paciência. Se você acha que tem um pouco de paciência e você foca em querer se irritar, em querer perder a cabeça com alguém, em responder a pessoa, mas lá no fundo você se esforça para fazer diferente, você já está vendo aí o desenvolvimento da virtude. A ciência da paz, né, que significa paciência. E já está em desenvolvimento, porque eu sei do que eu sinto, eu queria estar esbravejando, eu queria estar irritado, falar, não aguento mais. Mas no fundo eu estou buscando, através daquilo que eu sei que é importante, me esforçar para fazer direito, me esforçar para fazer bem, apesar do movimento egóico estar ali ainda gritando. Então, é essa construção. Da próxima vez, na próxima oportunidade, já vai estar um pouquinho mais sutilizado, você vai ter colocado lá um grãozinho de paciência no seu acumulado de virtudes. E assim a gente vai desenvolvendo. É por isso que só é possível ter esse desenvolvimento na experiência. Não tem como e nem por que Jesus ter deixado isso pronto para a gente só ir lá e pegar. E se fosse, né? Por que não fizemos ainda? Porque é nosso, a gente precisa buscar. Estou meio revoltada. A gente se engana um pouquinho nessa questão de ego, porque, na verdade, o ego ele tem que ser forte, né? Porque para ele suportar, tem até um exemplo do vaso. Se o vaso for muito fraco, ele vai quebrar. Para suportar todo essa luz divina, todo esse conteúdo divino que existe dentro de você, você tem que ter um ego forte, né? E o ego forte é a transformação, tem que transformar esse vaso para ele suportar tudo isso que vem de dentro, porque é muita coisa. E muitas vezes seu ego é fraco demais e essa coisa inconsciente vem à tona, muitas vezes a pessoa não aguenta, né? Ela embirola, ela fica maluca, enfim. Daí talvez ela não tenha um ego suficientemente forte para suportar e transformar. Talvez nessa questão ela diz, bom, é mais fácil então eu relegar essa questão a um padre, a um pastor, e eu vou seguir meu culto aí numa fé meia cega, porque é muito mais fácil, né? Quer dizer, é uma fé passiva, como a Dani falou, não é uma fé ativa. A fé ativa requer que você tenha um ego forte, né? Forte não no sentido de egoísmo que a Dani falou, né? O cara, eu tenho meu ponto de vista e não arredo o pé daqui, não é nesse sentido. É o sentido do vaso mesmo, para suportar todo esse conteúdo divino, poder entrar dentro de você, para você tomar consciência disso, né? Porque muitas vezes a tomada de consciência é recuperar nosso próprio conteúdo inconsciente, que sempre teve dentro da gente. Mas como é muito doído, como é muito pesado, muitas vezes, né? Então, é mais fácil jogar para fora. Enfim, aí eu vou participar de uma seita, alguma coisa nesse sentido que Deus fica mais distante, fica fora,
E talvez nessa encarnação seja isso, né, a solução. Eu não estou suportando todo esse conteúdo porque o meu vaso é muito fraco. Muito real. Pode abrir, Vina. Então, eu vejo também, assim, bem como leiga falando, né? Eu acredito que tenha muito erro de conceitos, né? De explicar, porque quando a gente fala em ego, ele, infelizmente, ele é muito voltado para o lado negativo, né? Ah, o ego daquela pessoa fez ela ser assim, ser arrogante ou ser egoísta. E quando a gente fala de ego, é o nosso eu, né? É a nossa essência, é a nossa força para participar de uma sociedade, para crescer, para edificar, para decorar o edifício, né? Então, o ego ele tem que ser fortalecido. E também eu percebo que muitas vezes a fé ela foi sempre imposta com a nossa passividade, né? O que o Marcos falou, melhor delegar para um pastor que ele sim seja o homem que fala com Deus por mim e eu sou devoto àquilo que é falado num culto, ou numa igreja, ou num grupo de pessoas, né? Então, acho que a nossa vida, ela foi meio que desenhada, né? Exceto quando a gente começa a sair um pouquinho desse turbilhão do comum, a sermos passivos, né? Porque Deus faz, porque Deus mandou, porque é pecado, porque é o pecado original, porque é assim. A gente nunca foi acostumado a ter muitas respostas claras para as nossas dúvidas básicas, muitas vezes até do que é Deus. Poucas pessoas sabem definir Deus ou fé, né? Então, a parte de conceitos, eu acho que ainda é muito básica, né? Porque coisas importantes que a gente tem que entender como o ego, a importância de ter um ego fortalecido e saudável, né? Porque quando o ego ele é doente, ele é prejudicial, mas um ego saudável, ele faz que você cresça, que você tenha força e acredite em você, de que a mudança está em você e que a partir de você, você também pode ajudar o teu semelhante. Então, a gente também se acha não capaz. A gente também acha que o nosso ego é pequeno e fala, quem sou eu para falar disso? Quem sou eu para ajudar alguém? Né? Então, não, que o nosso ego seja fortalecido porque o nosso ego é Deus, né? Então, eu penso nisso, os conceitos estão um pouco claros, infelizmente. Nossa, vocês estão falando, o Marco já estava falando agora, o seu complemento, assim, a percepção das fragilidades egóicas que a gente tem, né? Eu, pelo menos, reconheço, percebo algumas, assim, onde o ego precisa realmente ser fortalecido porque chega a ser sensível, né? Frágil, e qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere, justamente porque não está com esse movimento fortalecido de empoderamento, não no sentido pejorativo, né, mas no sentido essencial. A gente muitas vezes não reconhece nossa capacidade, o nosso poder, e se diminui perante isso, né? Eu pensei 1000 vezes, gente, antes de abrir o canal, lá, antes de começar esse estudo, nossa, mas eu vou fazer isso, mas e daí se os gnósticos vão lá e vão ver, vão criticar, vão tá errado, eu não sei, eu não tenho conhecimento histórico de data e essas coisas, e passa 1000 coisas na cabeça, assim, desse movimento de diminuição, né? Diminuição, de comparação. Vou levar isso hoje como um tom para a terapia. Vou marcar a terapia amanhã. É. Vamos na cosmologia? Apesar de haver alguma semelhança com outros sistemas cosmológicos gnósticos, o estudante deve ter em conta que a cosmologia de Psofia é única em muitos particulares. Apresenta-se a seguir uma tentativa de sintetização simbólica do processo de manifestação, ou cosmogênese dentro do esquema de PS. Lembramos que as tradições cristãs também reconhecem o caráter cíclico da manifestação através das emanações progressivas do Supremo, e valem-se de seus ensinamentos cosmogônicos para apresentar a sua soteriologia, que nada mais é do que o caminho de retorno para a fonte primordial, onde se iniciou a manifestação. A figura 1 oferece numa forma visual em 4 etapas, uma primeira ideia de como poderia ser entendido o sistema cosmológico da obra. Do outro lado lá, que você vê.
Vou deixar registrado aqui quem for assistir esses desenhos ali de cima, né? Então, eles são realmente bem resumidos. Antes de chegar nessa parte, eu estava tentando fazer já, por isso que eu encaminhei aquele dia lá uma foto daquele desenho que eu tentei colocar, mas é muita coisa dentro de muita coisa que se interconecta com muita coisa, então é bem simplificado mesmo aqui, ó. A manifestação surge do imanifesto, o inefável, incognoscível, que reina em silêncio na profundidade, por incontáveis eras antes da manifestação. Esse período de repouso extremamente longo do inefável é chamado de pralaya na Vedanta. É simbolizado pelo círculo mitológico que tem o seu centro em toda a parte e encontra-se no cerne de tudo que existe, e sua circunferência em parte alguma, o infinito, que é a figura 1. Tá? Lembrei de uma coisa que esqueci, o que eu tinha lembrado. Esqueci. Esse período que os Vedantas chamam, né, do pralaya, que é o período de repouso, não é a mesma coisa do que falam sobre os 7 dias da criação e depois que Deus descansou. Sabe o que tem a ver? Só lembrei disso. Que também é simbólico, né? A gente sabe, não são 7 dias. Dani, eu acho que esse período ele se refere ao imanifesto. Então, é como se fosse o universo antes de surgir, eu acho, antes de haver uma primeira manifestação. É o nada. Porque não se explica porque é incognoscível, é inefável, é imanifesto. Então, é o nada que a gente imagina com a nossa consciência, quer dizer, a gente não consegue nem imaginar, né? O que é o nada Pois é. que não existe. Eu acho que ele se refere a esse todo aí que não existe e não se manifestou ainda. Gente, eu era criança quando eu ouvia alguém falando sobre passar a eternidade no inferno, ou, né, que tudo... A sensação do nada depois, ou até mesmo do inferno, era uma coisa assim que me dava uma angústia. Pensa! E eu tentava medir isso, criança, credo. Lembro, lá na casa da minha avó, ainda pequena, tentando medir a extensão do eterno, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Que coisa mais angustiante que é. Muito interessante, Marcos. Eu não tinha pensado nessa perspectiva do nada, onde tudo, antes, né, de ser o que era, então, antes até desse termo que eu citei antes. Num determinado momento, o inefável decide manifestar-se. O inefável, nesse contexto aqui, é Deus, tá? Como primeiro passo da manifestação, aparece, então, a aparente dualidade de espírito e matéria, simbolizada pelo círculo E e M. Essa dualidade é aparente porque o espírito e matéria são, na verdade, os polos opostos da substância una universal. Como tangenciam o círculo infinito do inefável, são também infinitos. É dualidade, ó. É a mesma coisa. Substância una do universo que se manifestam de forma diferente, né? Espírito e matéria. Mas a essência dos dois é a mesma. É como o gelo e a água vaporizada. Continua sendo água em frequências diferentes. E ali ele definiu, colocou dentro do círculo só para a gente conseguir entender ali o que manifestou dentro do inefável, né? Mas que continua sendo infinito também. Tudo se resume a círculos. A ciclo, né? A terceira etapa é o aparecimento da mente, figura 1C, simbolizada pelo terceiro círculo entrelaçando os dois anteriores, servindo como ponte entre espírito e matéria.
A mente é o que caracteriza o homem. Sua natureza é parte espiritual e parte material. A intermediação da mente, como interação de espírito e matéria, gera a consciência. Eu lembro que um dia eu estava estudando, estava no curso de psicologia transpessoal, e a gente estava estudando alguma coisa sobre a consciência, sobre o eu superior, e eu fiz um desenho exatamente como esse no meu caderno. Da conexão e da junção de um com o outro, que foi a minha forma, assim, de colocar no papel para conseguir entender como era, e era exatamente como esse, dentro dessa definição, mas não era um conteúdo igual esse aqui. Que interessante. Lembramos ao leitor que, na verdade, os elementos superiores estão no interior, tá? Os de cima estão dentro. Isso é importante para a gente lembrar lá depois também. No cerne de todas as coisas, interpenetrando os planos inferiores. Existem, no entanto, certos limites para a atuação ou consciência das entidades, que nos mitologemas gnósticos eram referidos como Horus. As circunstâncias dos 3 círculos simbólicos representariam, portanto, esses 3 limites. Então, o que aparecer no desenho que é em cima, não é em cima exatamente, tá? É tudo junto e misturado. Desse processo cosmogônico surge o universo, o todo. Que a partir do nada, vem o todo depois. Sua estrutura cosmológica fundamental pode ser visualizada na figura 1D, em que a interação da natureza tríplice da manifestação delimita 5 grandes planos, ou espaços, que constituem o campo de evolução do ser humano. Esses planos da manifestação, do mais sutil ao mais denso, são... Vamos lá. Plano dos mistérios do inefável, lá no A, primeiro lá em cima. Os mistérios de Deus, né? Depois, os planos do tesouro de luz, que é o mental superior. É como se fossem as leis divinas, né? Que a gente conhece na doutrina espírita. No C, é o plano psíquico, que é o mental inferior. No D, o plano ílico, astral. O E é o plano material e físico. E esses 5 planos de manifestação estão envoltos pelo inefável, em seu duplo aspecto primordial, adi e monádico, anupadaka, simbolizado por 2 áreas laterais na figura 1D. Tudo isso mergulhado, imerso, né, interconectado com o inefável, com Deus. Esses 5 planos apresentados de forma esquemática refletem a substância que são compostos. O mais sutil de todos é constituído exclusivamente de substância divina ou espiritual. O mais denso é constituído exclusivamente da substância material. O segundo, de cima para baixo, o tesouro de luz, é uma combinação de espírito e mente, enquanto o penúltimo, o plano ílico, é uma combinação de mente e matéria. O plano intermediário, do meio, o plano psíquico, que aparenta ter exclusivamente substância mental, é, na verdade, uma interação de todos os 3 elementos, simbolizada na figura pelo tangenciamento de espírito e matéria nesse espaço. E por isso é também chamado em Psicosofia de mistura de luz e matéria. Isso fica claro quando lembramos que espírito e matéria não são elementos distintos ou separados, mas simplesmente os polos opostos da substância universal, que se manifesta através de uma gradação infinita de níveis de sutilidade. E por essa razão foi dito que a segunda etapa da cosmogonia caracteriza-se pela manifestação aparentemente dualista de espírito e matéria. Tanto os aspectos superiores do homem como os inferiores incluem elementos desse plano intermediário, equivalente ao mental concreto.
É nesse plano que se encontra o centro de consciência do homem, na atual etapa de evolução, que no texto é representado pela própria alma, disse Sofia, agindo como ponte entre o espiritual e o material. Estão entendendo, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, comentário? Ele está apresentando a estrutura cosmológica, né? Como que se a gente fosse desenhar, como que ficaria. E aonde que está, de certa forma, simbolicamente, Sofia, onde está Jesus. Para que a narrativa possa ser compreendida, é necessário ter sempre em mente aquilo que geralmente é chamado de processo de criação, tanto nos mundos de luz como nos da matéria. É, na verdade, um processo de emanação. Então, não é criação, é como se fosse uma vibração. A emanação é diferente do que concebemos como criação, em que o Criador utiliza matérias disponíveis e cria algo fora de si, ou seja, Criador e criatura são totalmente distintos. Não é o caso aqui. Na emanação, a entidade que deseja se manifestar num plano inferior projeta a sua luz, ou essência nesse plano. Essa essência é, então, envolvida pela matéria desse plano, que causa limitação de consciência da entidade emanante. Porém, ela adquire com isso uma individualidade ou consciência nova, apesar de permanecer a mesma essência. Esse é o mistério da unidade de todos os seres. Somos emanações, projeções ou raios de luz suprema, e, por conseguinte, somos também parte de todas as entidades. Nossa, quanta informação nesse trecho aqui. Santo Deus. Tá. Ele faz a diferenciação entre criação e emanação, como se criação fosse algo externo, né? Nós fazemos isso materialmente, enquanto co-criadores. Quando a gente cria, né, essa caneta aqui, é uma criação. Uma emanação é aquilo que vibra, que vem de dentro de mim e que se conecta depois com o externo, né? E se manifesta. Pelo menos foi nesse sentido aqui que eu entendi. Aí aqui a gente tem, na minha percepção, um entendimento de como funciona a própria prosperidade, né? Através da cocriação mesmo, da manifestação. Quando a gente luta para fazer alguma coisa acontecer externamente ou materialmente, é uma coisa. Mas quando a gente vai lá estudar sobre a prosperidade, sobre manifestação, sobre vibração, lá começa lá desde o livro O Segredo, né? Isso aqui para mim ficou muito claro agora como que é a manifestação através da emanação. O quanto nós manifestamos, emanando muitas vezes coisas negativas, inferiores, e esse mesmo poder a gente tem para emanar e cocriar, né, vibrar coisas positivas também. É através dessa emanação que nós desenvolvemos uma doença. É através dessa emanação que a gente atrai uma dificuldade, um acidente, uma complicação, porque nós estamos emanando isso, né, em si. E o contrário também é verídico, quando a gente fala positivamente, né? Aqui trazendo para a nossa percepção, ele está falando sobre a própria emanação do divino, né? Sobre a manifestação da luz que projeta ali a essência no próprio plano. Trouxe para nós só para a gente ter uma percepção pequena, Ô, reduzida e compreender. Quando esse trecho aqui, essa essência, então, é envolvida pela matéria desse plano, o que causa a limitação de consciência da entidade emanante. Isso aqui me lembrou a reencarnação. Tô procurando aqui, não achei, mas pode continuar. Porém, ela adquire com isso uma individualidade ou consciência nova, Uhum. apesar de permanecer a mesma essência. Não sei, posso estar equivocada, mas Deixa eu ver. eu não Não, sei onde
Então, Achei em algum momento falou aqui também que perde uma parte da consciência, um pouquinho. Quando eu estava fazendo o estudo, eu anotei aqui, ó, assim que Cristo se tornou Jesus. Deixa eu entender por quê, mas faz sentido, Dani. Na emanação, a entidade que deseja se manifestar num plano inferior projeta sua luz. Ah, aqui, encarnação, mas já no caso aqui a gente pode usar de Jesus como exemplo, ó. A entidade que deseja se manifestar num plano inferior, ou seja, Jesus ele tinha, né, enquanto Cristo, ele tinha um potencial gigante, ele já era evoluído. Sim. Então, ele fez essa projeção de luz para o plano material, para ele conseguir, então, reencarnar. Essa essência é, então, envolvida pela matéria desse plano, ou seja, ele se materializou, né, através do corpo físico, que causa limitação de consciência da entidade emanante. No caso de Jesus, não sei se houve limitação, mas, de uma forma geral, para nós... por causa disso que eu pensei na reencarnação, que causa limitação de consciência. Isso. Apesar de permanecer a mesma essência. Esse é o mistério da unidade de todos os seres. Somos emanações, projeções ou raios de luz suprema, e, por conseguinte, somos também parte de todas as entidades. Quem levantou a mão primeiro, não sei se foi a Virma ou... Virna, pode, quem quiser falar, pode abrir. Eu não estava olhando. Nossa, não era eu não, Dani. Sou eu que vou falar? Quem é? Pode falar, não levantei a mão, não. Ah, tá. Não? Eu queria perguntar para vocês, estou começando a tomar mais contato com esse conceito, e você leu isso no trecho, por isso que eu vou comentar. É só para trocar, tá, gente? Eu não tenho ainda conclusões muito formadas sobre nada. Sobre esse conceito de criação e emanação, eu tenho aprendido um pouco mais de um tempo para cá. Chegou para mim esse conceito de que nós saímos de uma coisa que se chama mônada e que nós somos emanação dessa mônada, e que, na verdade, em essência, nós todos já somos luz. Então, não é que a gente é criado simples e ignorante, como ensinava o Espiritismo. É que parece que esse conceito traz essa ideia de emanação, e que a gente faz esse mergulho na matéria por escolha, por querer se expandir a consciência. Então, quando a gente entra nesse mergulho, aí sim, é impossível você viver, eu entendo dessa forma, tá? A experiência na matéria sem você perder essa consciência. Mas por isso mesmo que, em essência, já somos luz. Então, é um conceito novo, que nós saímos de algo que já é luz, portanto, já somos luz, e mergulhamos desde lá dos primórdios da consciência, vamos dizer, no reino mineral, já com aquela coisa da aglutinação, que é o início de tudo, mas esse conceito ainda é muito nebuloso. Eu estou pondo aqui porque, se alguém tiver algo mais concreto, eu estou querendo aprender mais sobre isso. Mas é interessante, porque isso que você falou, de certa forma, está colocado aqui, ó. Esse é o mistério da unidade de todos os seres. Somos emanações, projeções ou raios da luz suprema. E, por conseguinte, somos também parte de todas as entidades ou forças que se encontram nos diferentes planos da manifestação, pois fomos, de certa forma, emanados ou formados com sua substância. Como nós somos... Resumindo, né, acho que isso que você falou, eu já estudei um pouco sobre essa questão das mônadas também, e faz todo sentido, talvez não tenha uma teoria assim elaborada para explicar, mas nós somos fragmento do divino, né? Então, emanação, nós somos emanação de Deus, nós não somos criação de Deus, somos emanação de Deus, porque a nossa natureza é divina. Então, nós temos a luz, a mesma luz que Deus nós temos dentro de nós, porque foi a matéria-prima com que a gente foi criado, né? Eu brinco que é igual o tijolo e o barro. Então, é a mesma matéria-prima. Ele só foi moldado
de um formato diferente através dessa emanação, como se nós fôssemos o tijolo que veio a partir do barro. Então, para mim faz todo sentido, tá? Essa percepção de que nós somos emanação divina e, consequentemente, nós somos luz. Eu até gosto muito de usar essa frase, falo no meu livro, nas postagens que eu faço sobre a luz interior, porque todos nós temos as virtudes latentes, todos nós temos o nosso Cristo interno, o Deus que habita dentro de nós, porque já faz parte da nossa natureza. Então, a gente vai, como capacidade, desenvolvendo e se lapidando para ir deixando essa luz brilhar. E brilhe a vossa luz, que foi o que Jesus disse, né? Então, eu tenho essa perspectiva, para mim faz muito sentido isso. E a ignorância é mais no sentido de não saber, e não no sentido de não poder, ou de não ter o potencial, né? Talvez. É algo que tem que ser descortinado, que já existe na essência, mas precisa Isso. por isso que se fala daquela história de que à medida que a gente cresce em consciência, nós vamos retirando véus. Uhum. Exatamente, é uma lapidação daquilo que já existe. É como a simbologia do diamante, né? Para que ele possa mostrar todo o esplendor dele, ele precisa ser lapidado. Mas não é porque ele ainda está encoberto que ele deixa de ser diamante e deixa de ter o valor que ele tem. Ele só está ali ainda precisando tirar algumas coraças, né? Que fazem parte dele para manifestar todo o brilho que ele tem. Assim somos nós também. Mas já está ali latente, em desenvolvimento. E é legal porque saber disso, ao mesmo passo que traz uma responsabilidade para a gente de se auto-melhorar, traz também um valor. Foi uma das coisas assim que eu gostei muito, que eu assimilei, foi descobrir esse valor natural, que não é externamente que eu vou conseguir, não é alcançando alguma coisa, não é com algum status, não é fora, não é como as pessoas vão me ver, não é o poder aquisitivo que eu vou alcançar, nem nada disso. É o que já existe dentro de mim que precisa ser manifestado e que pode ser manifestado. De certa forma, traz essa responsabilidade, mas também a liberdade de saber que a gente pode fazer e que tem potencial para fazer, né? Para ser melhor, para viver toda a essência que a gente tem dentro de nós. Para ter uma vida abundante, como Jesus mesmo falou, né? Eu tenho essa perspectiva, como se isso fosse libertador, olhar para a gente dessa forma. Não sei se faz sentido para vocês. Porque é sempre aquela ideia, né, do rótulo. Então, se eu sou alguma coisa negativa, não tem mais jeito. E aí, agora a gente aprende que não, que eu posso estar com algumas dificuldades, algumas limitações, mas não é o que eu sou. Ou seja, tem salvação. Pode falar, Marcos, desculpa, te interrompi. Não, desculpa eu. Na verdade, tem outro exemplo, né? Por exemplo, quando um artista, um escultor lá, Miguel Ângelo, sei lá, quando ele vai esculpir uma pedra, um pedaço de rocha, cada batida que ele dá com o formão, ele tira da forma o que não é forma. Ele já viu a forma. Na consciência dele, ele já conhece a forma final, né? Ela já está ali dentro da rocha. Então, cada batida, cada bordoada com o martelo lá, com o formão, enfim, ele vai tirar um pedaço de rocha, do que não é forma, do que não é a forma final, né? Então, eu acho que esse é um exemplo legal também, né? A gente tem uma forma final e a gente vai receber as lambadas do dia a dia da vida. E essas dificuldades aí que ele fala, que ele trata no texto como a jornada, né, da Piste Sofia, é para a gente atingir uma forma que a gente que é a nossa forma individual. E eu acho que é só para isso que a gente encarnou, na verdade. Que a gente Esse é maluco.
né? Porque ele traz aqui, a consciência é adquirida com os opostos, só se cria consciência com os opostos. E a Sofia age como ponte entre o espiritual e o material, então ela está no meio, ela é a ponte entre o espiritual e o material. Uhum. Então, essa forma já existe em nós, nós já temos essa forma, é só tirar as cascas. Muito bem. Vamos ficar com essa reflexão aí latente hoje. Muita coisa para pensar aqui hoje sobre mim. Uma verdadeira sessão de terapia. Mas acho que é bem esse o objetivo, né? Utilizar para a gente se conhecer e se perceber, reconhecendo as nossas limitações, que são também as nossas dores, para que a gente também aprenda a lapidar isso, né? Muito bom. Quem quiser depois terminar aquele trechinho ali, ele só vai explicar a cosmologia da página 31, mas é legal, é interessante. Certo, gente?